todos. O tema da minha apresentação que eu trago aqui, a convite, portanto, do Ralph para fazer uma apresentação que se enquadrasse, portanto, nos tópicos que têm sido abordados, portanto, na confraria da segurança de segurança da informação. Ao contrário da apresentação anterior, que tem a ver com tecnologias emergentes ou situações que estão a aparecer, esta aqui vai abordar naturalmente tecnologias que já estão há muito tempo a serem utilizadas e nesse sentido, naturalmente, que procurei fazer mais uma consolidação, digamos, de aspectos relacionados com essas tecnologias e basear, digamos, esta apresentação também num ensaio cuja informação depois e as referências estão no fim da apresentação, para nos trazer precisamente, então, em termos de escolha nas tecnologias utilizadas para a criação de túneis SSL ou IPsec, que são os dois protocolos utilizados, portanto, para esse tipo de acessos. Em termos de referência, portanto, inicial, a questão que se coloca ali é precisamente para suportar o negócio nas organizações, enfim, em termos de algumas tendências que vamos encontrando, qual das tecnologias para as VPNs poderá ser utilizada dentro destas duas, naturalmente, que estão ali a ser referenciadas. Ou se existirá alguma outra alternativa para esse efeito, conforme aquilo que será referido depois no final. Portanto, alguns aspectos relacionados com a escolha de uma ou da outra têm a ver com, naturalmente, os benefícios ou algumas limitações que cada uma delas venha a apresentar e que vai definir, portanto, se uma é melhor ou não do que a outra. Em algum cenário, por exemplo, uma opção será melhor do que a outra. Relativamente à questão também ali que no fim se poderá colocar se o SSL é mais seguro ou não do que o IPsec, então também a referência no fim, que é suportada por esse ensaio, virá trazer alguma resposta dentro daquilo que possa ser possível. Portanto, vamos ver então alguns desses aspectos. Começamos por abordar um pouco o contexto das VPNs no negócio de qualquer organização, isto, enfim, genericamente falando, características do SSL e do IPsec. Procurei não trazer para aqui, naturalmente, aspectos muito técnicos, uma vez que uma das apresentações que eu vi, pelo menos no histórico que já foram abordadas aqui na confraria, já abordou, por exemplo, algoritmos de criptografia, assimétricos, penso que era esse que estava lá referenciado. Portanto, esses serão aspectos mais, naturalmente, teóricos relativamente a esses algoritmos, mas pronto, fazer uma referência, portanto, ao SSL e ao IPsec, fazer uma comparação de um com o outro. Uma das perguntas, então, ali colocada, se o SSL é mais forte ou não do que o IPsec, e aqui forte, enfim, queremos naturalmente abordar no contexto da robustez como mecanismo para proteger a informação quando esta é transferida, digamos, na infraestrutura de rede. E depois também ali colocarmos algumas referências em termos de vulnerabilidades e exploits, não falarmos naturalmente detalhadamente sobre cada um, mas só para fazer uma comparação da exposição que cada uma destas duas soluções se encontra e por isso mesmo as vulnerabilidades ou exploits que cada uma delas pode, digamos, ser sujeita. Depois soluções, apresentar ali 3 ou 4 cenários habituais onde, digamos, estas duas soluções são encontradas e referência, portanto, para algumas outras soluções também poderemos abordar e as conclusões, portanto, assentam exatamente nesse ensaio que no final será referenciado. Bom, em termos de VPNs, portanto, o contexto e a definição de uma rede virtual, o objetivo essencialmente, como está ali referido, será melhorar, portanto, em termos de segurança, digamos, a transmissão de informação que uma organização necessite de processar, seja na envolvência, digamos, do seu negócio e isto, enfim. A abordagem aqui vai ser mais no contexto das comunicações externas, mas podemos também aferir que é tão importante nas comunicações externas como também nas comunicações internas, digamos, dentro da organização, proteger efetivamente a transmissão de dados na nossa infraestrutura de rede. Temos depois também aumentar a produtividade face, portanto, aos tipos de ou modelos de negócio que hoje em dia cada vez mais vamos encontrando. Utilizam naturalmente as VPNs, utilizam tecnologias de criptografia e de autenticação. Autenticação, portanto,
para validar a autenticidade da informação, mas também a autenticação de quem são as partes envolvidas na transmissão dessa mesma informação, que é tão importante, não digo mais ou menos, quanto a proteção da própria informação, a confidencialidade dessa mesma informação. Não é? Depois, assegurar também escalabilidade, no sentido que existem naturalmente várias outras tecnologias que, em termos de transmissão de comunicações, estão disponíveis, mas que apresentam custos naturalmente muito mais elevados e, face às comunicações de uma rede, digamos, global e aberta, naturalmente pretendemos que esse negócio, ao crescer, também possa acompanhar ou ser acompanhado, digamos, de uma redução de custos para todos os efeitos. Okay? Aqui a base, digamos, de algumas das referências assenta, portanto, na oferta, digamos, que a Cisco, neste caso particularmente, tem, mas eu coloquei também depois para comparação, naturalmente, no fim, a referência para outros fabricantes, digamos, de equipamentos de rede, onde também estão referenciados se eles suportam uma ou outra tecnologia, ou ambas as tecnologias, com certeza. Okay? Nós podemos fazer uma comparação com aquilo que, na perspectiva deste fabricante, temos apresentado. E as soluções estão presentes na utilização das VPNs para as comunicações entre sites e para uma solução de acessos remotos que a organização necessita ou que utilize precisamente na envolvência do seu, ou na natureza, digamos, do seu negócio, envolvendo parceiros ou envolvendo, portanto, funcionários da própria organização que necessitam de aceder aos recursos da rede, utilizando, portanto, uma destas duas tecnologias. Site-to-site, tipicamente com IPsec, acesso remoto, poderemos ter então a utilização de IPsec ou SSL, falaremos então disso já à frente. Relativamente então às soluções que envolvem, portanto, a comunicação entre sites, nomeadamente, ou a solução como está referenciada, portanto, pelo fabricante em questão que eu coloquei, as designações podem ser depois ligeiramente diferentes, isso são abordagens, portanto, que cada fabricante faz, tem como objetivo, portanto, proteger todo o tráfego IP, e aqui só uma referência, coloquei, portanto, todo o tráfego IP será protegido, sendo que também, naturalmente, poderemos depois diferenciar ou identificar qual é o tráfego que naturalmente pretenderemos que seja protegido, uma vez que nem sempre todo o tráfego tem a mesma sensibilidade ou a mesma necessidade em termos de confidencialidade, e nesse túnel poderemos até, para melhorar em termos de performance, como vamos ver mais à frente, não consumir todos os recursos do equipamento para a proteção de informação que porventura possa não ser totalmente crítica ou, digamos, necessitar dessa confidencialidade. Habitualmente, então, este tipo de soluções ou de solução está, digamos, utilizada, portanto, na interligação de, por exemplo, infraestruturas de campos da própria organização, em locais, digamos, ou campos em locais remotos, geograficamente dispersos, portanto, por assim dizer, ou na interligação da infraestrutura de rede da organização com parceiros, face ao modelo que hoje em dia cada vez mais vamos encontrando, a necessidade de estender o negócio precisamente a esses mesmos parceiros, que fazem parte do próprio negócio, e então a colocação de algum canal de comunicação mais protegido. Ou também a ligação, digamos, de infraestruturas de rede mais de menor dimensão, small office, home office, basicamente, gabinetes, lojas, que precisam de aceder ou de utilizar recursos da infraestrutura de rede de uma organização, que também para esse efeito irão utilizar uma VPN deste tipo. Podemos depois ter também o outro modelo que, digamos, de VPNs, que se utilizará mais para o acesso remoto, e aqui tem a ver com, portanto, a necessidade que hoje em dia temos de poder aceder à infraestrutura de rede e aos recursos da mesma ordem da empresa para a qual, obviamente, trabalhamos, mas poder fazer no contexto, digamos, daquilo que às vezes aparece com a expressão
anyone, portanto, from anywhere, anytime. Portanto, queremos ter mobilidade total e disponibilidade, digamos, de acesso a esses recursos, onde quer que estejamos, não é? E, portanto, nesse contexto, queremos é que o acesso seja seguro para todos os efeitos. E seguro aqui entenda-se novamente, não é só a informação ser protegida, mas que também estejamos a aceder, efetivamente, aos dispositivos que nos permitem, portanto, utilizar esses recursos, mas que sejam, portanto, dispositivos credíveis, tal como também nós sejamos utilizadores e identificados para a organização e não qualquer, digamos, a aceder-se de forma não controlada. Do ponto de vista, portanto, da informação que vocês podem encontrar, nomeadamente na oferta de soluções da Cisco, no contexto de mobilidade definida como segura, existem outras soluções também que estão noutros contextos. Estamos ali a falar naturalmente de produtos que vão aparecer nas soluções, como o Cisco AnyConnect Secure, a utilização do VPN Client lá em baixo, portanto também como dos softwares que utilizaremos para fazer parte desta solução. Temos depois, em termos de equipamentos, a possibilidade, portanto, de utilizar o ZASA na série 5500, com, digamos, suporte, portanto, para SSL e PC, com aceleradores, eventualmente com placas dedicadas para esse efeito, ou então também, inclusivamente, no próprio campus, utilizar os Catalyst 6500 para a solução VPN que ali vem referida. Temos ainda a possibilidade, ao nível de equipamentos de routing, também no iOS, que venha a ser utilizado, se tiver suporte para esse efeito, também de fazer a configuração da solução do WebVPN ou das VPNs essencial para nesse contexto. Existem outras soluções também ali apresentadas, como o Cisco EasyVPN, o Dynamic Multipoint VPN também, ou Graph-Based VPN, portanto são soluções, digamos, que podem ser encontradas mais no contexto da escalabilidade e que também não tenham a sobrecarga que algumas das soluções ali apresentadas como o ZAS ou como os Catalyst 6500 venham, portanto, a oferecer. Daí estarem também com um asterisco, por estarem noutro contexto e às vezes serem referidas como não envolvendo uma tecnologia com túneis. Existe uma outra solução proprietária, digamos, da Cisco, os GetVPN, que tem também como objetivo tornar mais dinâmica essa implementação. E depois, digamos, ali também há algumas referências à solução do Virtual Office, mais para o teletrabalho, portanto, hoje em dia, os utilizadores poderem, a partir da sua casa ou do seu portátil, em qualquer ponto, poder usar, portanto, os recursos da organização nesse sentido. Portanto, em termos de cenário, poderíamos ter algo deste género, com as várias opções, e mais uma vez, comecei por referir, que estamos a ver no contexto da implementação destas soluções numa rede pública, global, portanto, como é o caso da internet, mas podemos também encontrar isto internamente na organização, mais em concreto, portanto, a utilização dos túneis IPsec para, digamos, interligar departamentos ou alguns recursos que, nomeadamente na organização, possa ser necessário, portanto, proteger em termos de informação que estes venham transmitir. Okay. Começando então aqui pelas características do essencial, algumas referências, mais uma vez, não em termos muito, aliás, nada detalhados, mas são as características principais, pelo menos do ponto de vista de comparação que poderemos fazer de uma com a outra depois. A versão do essencial, portanto, mais recente, a versão 3, enfim, substituído, não diríamos ali, mas dizer que há um sucessor, digamos, dessa versão TLS, a versão 1.0, nomeadamente ali já a versão 1.2, e em termos só de referência do essencial e o TLS, a abordagem aqui é mais no contexto depois de um dos aspectos que vai surgir mais à frente, que é a compatibilidade portanto, a compatibilidade com as aplicações web ou com os próprios clientes, se suportam ou não uma destas versões, portanto o SSL ou o TLS, e qual dessas versões pode ditar também a escolha de uma solução versus a outra solução.
Relativamente depois à característica do SSL, estamos a falar em termos do modelo OSIL e a colocação, portanto, em termos comparativos, o SSL funcionar em termos ou estar definido mais na camada da aplicação, o que quer dizer que vai haver aqui algumas limitações na sua utilização do ponto de vista de ser suportado por apenas algumas aplicações, web-based, digamos assim, inicialmente para aplicações mais no contexto, realmente utilizando o protocolo HTTPS para esse efeito, mas posteriormente algumas outras aplicações de mail, por exemplo, passaram a usar também o SSL para proteger efetivamente a informação ou os dados que viessem a ser transmitidos na nossa rede. Uma das características ali, precisamente, que vai aparecer mais à frente, é precisamente não necessitar de software de cliente, ou seja, torna-se muito mais transparente e muito mais fácil de utilizar nesse contexto relativamente à outra solução e colocando ali, portanto, normalmente suportado por aplicações web-based, mas também existe a possibilidade de se instalar plugins, portanto, nos browsers, ou então usar precisamente aquilo que vem ali referido como Java Applet, será, portanto, aquilo que aparece normalmente como referenciado como TCP Port Forwarding, portanto, o download de uma applet que faz, portanto, esse mapeamento, digamos, das portas locais no cliente dessa aplicação para uma determinada porta que vai permitir, precisamente, estabelecer depois a comunicação através do túnel na gateway, mas que depois corresponderá, portanto, ao porto do serviço que estará no servidor. E desta forma o que será necessário é haver suporte e permissões na máquina cliente para essa applet, digamos, ser executada, porque nem sempre, e este poderá vir a ser uma limitação, nem sempre se tem verificado como tornando muito versátil esta solução. Ela é de facto, mas obriga também depois aí alguma afinação ou customização em alguns clientes, onde esses requisitos, por exemplo, não sejam satisfeitos para todos os efeitos. Pronto, eu pus aqui apenas só para referenciar um ou dois pontos, não detalhar naturalmente aqui alguns aspectos do estabelecimento do túnel SSL, mas para focar que existem ali 4 fases antes da possibilidade dos dados serem transferidos de forma segura nesse túnel. Temos, portanto, uma primeira fase, como é habitual, portanto, na negociação de parâmetros, algoritmos que as duas entidades vão utilizar para se estabelecer esse mesmo túnel, e aqui uma das, entre aspas, vulnerabilidades ou um aspecto que pode ser explorado de alguma forma é se as duas partes escolhem, por exemplo, um algoritmo que não seja muito robusto. E esse é um princípio básico, digamos, em termos de proteção da informação, é precisamente não só a robustez do próprio algoritmo, mas como é que este vai ser utilizado e a gestão de alguns parâmetros, como a chave que daí vai ser derivada ou vai ser utilizada nesse aspecto. Claro que existem ali depois alguns parâmetros adicionais para tornar um pouco mais segura, digamos, esta comunicação que se vai estabelecer, timestamp, session ID, portanto, para evitar o man in the middle ou algum tipo de intrusões que se venham a fazer a estas sessões. Depois temos também a autenticação, outro aspecto que aqui vem referenciado, unidirecional ou bidirecional, se devemos apenas autenticar o cliente ou se o servidor também vai ser autenticado, é uma escolha que se fará naturalmente, e aqui, tipicamente, neste processo de autenticação, a parte mais crítica será a gestão dos certificados, portanto, os certificados que vão ser gerados, sejam, digamos, de uma forma manual ou local no próprio equipamento, ou sejam estes geridos por uma entidade ou uma infraestrutura de criação de certificados, uma PKI para todos os efeitos, e essa sim é que vai permitir ter maior ou menor credibilidade, digamos, também da própria solução, torná-la mais robusta nesse sentido. Depois, claro, a troca de chaves e aqui alguns mecanismos, podemos utilizar algoritmos RSA ou Diffie-Hellman, portanto, para derivar chaves a serem usadas na encriptação dos dados, e depois, pronto, uma quarta fase que ele normalmente tem a ver com portanto, a gestão da sessão para evitar que esta perdure durante um período de tempo muito alongado, que sabemos que em termos de janela
temporal disponível para um ataque, se tivermos, digamos, exposição durante um período muito longo. Obviamente que existem várias técnicas que poderão explorar um pouco isso mais facilmente. Nomeadamente a força bruta é sempre aquela que tecnicamente iremos logo abordar, mas outras permitem também que possam, digamos, criar algum impacto. Relativamente aos browsers, em termos de suporte para o SSL, a versão 3 ou o TLS versão 1, pus apenas aqui algumas referências retiradas, portanto, também algumas das referências que estão no final indicadas, mas só para focarmos que o TLS versão 1.0 ainda será aquela que vamos ter mais presente nas aplicações e nos próprios clientes. Alguns já poderão suportar a versão 1.2, como também mais informação sobre o Internet Explorer 8 e as versões naturalmente seguintes. Relativamente às outras, portanto, há que validar, nomeadamente, se temos ou não suporte. Eu volto a colocar este aspecto, não apenas para deixar os dados, podem alguns deles até em algum aspecto já estarem desatualizados, mas só para focar que o cliente vai ditar também, de certa forma, a escolha ou não de uma opção ou de outra. Okay? Relativamente ao IPsec, o IPsec, como vinha no início referenciado, trata-se, portanto, de uma framework para todos os efeitos, para proteger todo o tráfego IP, e aqui só coloquei ali a referência para, digamos, uma extensão ou uma atualização à framework na sua versão original, quando o IPsec foi definido, que é, digamos, a suite B com algumas recomendações daquilo que serão os perfis adequados para um nível de proteção mais elevado, e portanto a RFC depois estão ali, os RFC estão ali apenas para referência de alguma da informação que aqui está na apresentação, mas portanto para focar em termos de encriptação no IPsec, teríamos ali um algoritmo como o AES para proceder a essa encriptação, 128 bits ou 256 bits, para a definição de assinaturas digitais ali e também para a troca de chaves numa primeira fase do estabelecimento do túnel IPsec, a utilização, portanto, de um algoritmo que vem ali referenciado, que é o Elliptic Curve, que começou a ser definido como sendo mais seguro do que alguns dos algoritmos anteriormente utilizados, e para, digamos, para a validação da integridade da informação, os algoritmos, portanto, de hashing, neste caso o SHA, 1, 2, portanto, as duas variantes, sendo ainda mais forte, portanto, o HMAC SH1 e o HMAC SH2, que são, portanto, as implementações mais recomendadas nesse sentido. Agora, um dos aspectos de comparação, claro, os algoritmos são diferentes numa implementação e outra, mas é também o aspecto do IPsec estar definido no modelo OSI na camada 3 para todos os efeitos, e isto permitir precisamente que todo o tráfego aplicacional possa ser protegido. Okay? No entanto, obriga aqui a alguns outros requisitos, nomeadamente, por exemplo, a instalação de software no cliente ou através de hardware também podermos implementar o IPsec com módulos específicos para esses efeitos, já que alguns destes algoritmos consomem recursos de alguma forma mais exigente. No SSL também temos, não está ali referenciado, mas também existem métodos para aceleração, hoje em dia, face ao fluxo e à tendência de se terem muitos túneis ou aplicações a usar o SSL. Obviamente que isto também implicará que o próprio equipamento deva ter algum mecanismo para otimizar esse processo. Em relação ao tráfego, portanto, está esclarecido ali, em termos de comparação, temos, portanto, suporte para todo o tráfego IP ser protegido. Mais uma vez, filtros podem depois identificar qual o tráfego que verdadeiramente deve ser sujeito ou não a essa proteção. Do ponto de vista depois de mecanismos, eu só faço aqui a referência para a existência de duas fases, tipicamente na implementação do IPsec, ali sim o RFC da implementação da framework ou das definições iniciais, e depois temos portanto, esta será a fase onde as chaves são onde a chave é trocada ou derivada, neste caso, entre as duas partes, chave esta para ser depois utilizada na segunda fase
onde o algoritmo simétrico vai ser utilizado para a proteção, efetivamente, da informação. Nesta primeira fase, onde ali está referenciado o AI, portanto, para todos os efeitos, não há propriamente proteção de informação, mas sim uma forma segura dessa chave ser, digamos, derivada e que as duas entidades possam utilizar. Obviamente que uma pre-shared key poderia ser usada, por exemplo, também há uns mecanismos possíveis, mas tem outras vulnerabilidades, eventualmente, ou algum outro impacto pode surgir daí. Aqui, a implementação ou a aplicação da framework, portanto, com dois protocolos, o AH e o ESP, neste caso para validar, portanto, a autenticidade, digamos, da informação, e também se essa informação, portanto, não sofreu alguma alteração na sua transmissão e a proteção dessa informação, ou seja, o ESP para encriptar, digamos, esses dados, utilizando uma chave que na primeira fase tenha sido derivada e tenha sido, portanto, disponibilizada para nessa segunda fase, no túnel IPsec, ser feita a proteção. Hoje em dia, e eu coloquei ali com um asterisco, portanto, existiam duas formas de implementar isto, o AH ou o ESP mais o AH, separadamente, ou então o próprio ESP também tem já o AH envolvido. E então torna um pouco obsoleto aquela separação entre o AH e o ESP, uma vez que em termos de recursos também havia algum consumo mais elevado de recursos nesse sentido. Portanto, como o ESP tem também a opção de se poder fazer também a validação da integridade, então fica desta forma mais simplificado aquele diagrama nesse sentido. Em relação depois ao IPsec, em termos de implementação, existem nas duas fases modos distintos. Ali a colocação só do modo, digamos, principal, ou main mode, ou aggressive mode. Fundamentalmente, nesta primeira fase, podemos tornar ou não mais rápida portanto, a negociação das políticas portanto, que vão ser usadas para a proteção dos dados e tornar também menos exigente em termos de recursos, portanto, ser mais, entre aspas, leve do ponto de vista criptográfico ou de utilização de recursos. No entanto, o Aggressive Mode, que torna isso mais simplificado, tem de imediato um pequeno compromisso, que é uma fase importante desta primeira fase, passa a redundância, é precisamente a validação dos peers, ou a identidade desses mesmos peers, se vai perder precisamente no Aggressive Mode. Portanto, dependendo do nível ou onde nós venhamos a implementar isto, num ambiente mais controlado, por exemplo, podemos ganhar em termos de performance, efetivamente passando ou configurando a implementação do túnel no modo agressivo, num ambiente mais aberto, onde nós não sabemos ou não temos controle sobre as entidades. Então o main mode será naturalmente preferido ou a opção mais adequada. Relativamente ao IPsec para a fase 2, existe ali apenas um modo, onde naturalmente, portanto, vão ser utilizados então os algoritmos especificados na negociação da fase 1 e a chave também, que daí seja derivada por um dos mecanismos, vai ser então utilizada. Relativamente depois a estas especificações, está ali, portanto, também o RFC só para alguma dessa informação. Existem dois modos de funcionamento do IPsec, normalmente no modo túnel ou no modo de transporte. No caso concreto, estou aqui a fazer a referência, portanto, na utilização do modo túnel para a solução site-to-site, okay? Mas podemos também ter, portanto, a solução do modo transporte, onde esta é mais tipicamente enquadrada num ambiente de comunicação host para host, ou host para servidor, e, portanto, também pode ser utilizada. No modo túnel, também, mais uma vez com o RFC ali referenciado, aquilo que nós temos é, portanto, a proteção do pacote original, que está na nossa rede, por exemplo, local, e quando esta é transmitida ou enviada para uma outra rede ou para um outro site remoto, vai ser criado ali, portanto, um encapsulamento adicional. Neste caso, portanto, o cabeçalho do ESP, em primeiro lugar, antes disso, portanto, o pacote original é encriptado, mas com a colocação, portanto, ali ou não opcionalmente de uma parte final nessa trama, pode ter algum hash só para validar, portanto, que aquele pacote não foi modificado, tipo uma validação de integridade de informação. E depois temos, portanto, a parte em que o cabeçalho é acrescentado e faz, portanto, a validação de toda essa mesma trama, sendo que há ali uma parte que é o cabeçalho novo que tem que ser acrescentado, ou seja, toda esta parte tem um determinado overhead,
ou gera um determinado overhead relativamente à transmissão original, do pacote original, e isso vai aparecer depois mais à frente no tal ensaio. Mas nesse ensaio, por exemplo, não está referenciado esta informação sobre esse novo cabeçalho que é criado, onde estão precisamente informações sobre os piers que fazem parte desse mesmo túnel. Okay? Portanto, isso aí naturalmente que vai também ter o seu impacto. Quando chega ao outro site, ao site remoto, portanto, todo esse cabeçalho é extraído e depois feita a validação da integridade deste pacote e retirado, portanto, o cabeçalho do ESP e o pacote original seguirá, portanto, para o destinatário dentro de todo o processo de encaminhamento que é típico, portanto, na nossa infraestrutura. Pronto, características e comparações, fica só aqui uma tabela com alguns dos aspectos. Pronto, quando se fala ali em termos de configuração mais difícil ou mais fácil, falta só aqui um slide para colocar, portanto aqui será efetivamente aqui o IPsec, o essencial deste lado, okay? Só uma correção em relação aos slides. Portanto, tratando-se aqui do IPsec, configuração quando se fala mais difícil, mais complexa, portanto envolve mais parametrizações, envolve, portanto, validação de perfis que eventualmente tenham que ser implementados, isso poderá então torná-lo dessa forma. O essencial, na versão, portanto, da solução do VPN é mais simplificado, ou pelo menos é algo que será mais acessível. Autenticação do cliente, portanto, ali uma validação entre as duas partes, portanto, pre-shared key também utilizaremos para, portanto, a versão do IPsec, validação, portanto, da identidade dos dois peers. No caso do essencial, portanto, essa pre-shared key, enfim, será mais por certificados tipicamente feita a validação ou a autenticação, pode ser só o cliente, só o cliente ou o servidor, portanto, depende daquilo que tínhamos necessidade. Interoperabilidade, portanto, com o essencial teremos algum problema. Parcial, portanto, suporte TCP, ali, deixa-me só confirmar. O essencial tem suporte do LP, não é uma variação do essencial? Sim, ok, mas aí será mais relativamente à parte da implementação dos plugins ou do suporte, portanto, através de algumas variantes, mas originalmente, ou a sua implementação... Mas já tem uns anos, não sei se sistemas operativos não implementam isso. Claro, ou seja, isso é um dos aspectos que também, depois, a observação faz todo sentido. Isso é o que nos vai levar depois na parte final à conclusão de que as implementações em si não são todas iguais ao standard naturalmente e que depois daí podem surgir algumas das tais vulnerabilidades, entre aspas, da utilização de uma destas soluções. Okay? Pronto, em relação à compressão, ali a referência que no IPsec vocês também nesse ensaio terão a comparação, portanto, de uma com a outra, na qual no IPsec aparecem algumas tabelas com resultados, umas com compressão, outras sem compressão, e o handshake, portanto, também que é uma das fases que faz parte do estabelecimento do túnel, naturalmente, o essencial a mostrar que este será mais rápido nessa fase, o que também pode torná-lo mais preferido em termos de preferencial em termos de implementação mais generalizada. Okay? Portanto, o IPsec aí será um pouco mais... Ok, estas tabelas aqui que eu coloquei são as que são resultantes desse tal ensaio, que está depois documentado e referenciado no final desta apresentação. Este ensaio, portanto, para mostrar ali que o IPsec e o essencial têm efetivamente diferenças do ponto de vista de overhead, resultante dos vários encapsulamentos que vão ser gerados, mas nesta informação não está contemplado depois os 20 bytes, por exemplo, do cabeçalho adicional que é colocado para o túnel. Portanto, ainda acresceria mais alguma coisa, portanto, neste caso passaríamos de 30 para 50, 40 para 60 e poucos bytes num ou no outro, mas a comparação aqui que se pretende estabelecer é entre o IPsec e o essencial. E aí significa notório que, de facto, há uma diferença ainda significativa da utilização de um ou do outro, também com os diferentes mecanismos que ali estão diferenciados. O handshake também para mostrar ali diferenças, tanto no IPsec como no essencial, relativamente aos tempos que demorará numa ou noutra opção. Em relação ao IPsec, portanto, a diferença ali entre o main mode e o aggressive mode, quase 50%, portanto, metade do tempo será mais rápido o
o Aggressive Mode do que propriamente o Main Mode, e depois também utilizando o Pre-Shared Key, um RSA, que tornará mais demorado naturalmente a derivação, digamos, a autenticação das duas partes nesse sentido. O SSL, por sua vez, tem tempos diferentes, mas aqui a comparação do servidor-cliente em termos de autenticação, uma com o Diffie-Hellman, outra sem o Diffie-Hellman, sendo o Diffie-Hellman também um pouco mais robusto, mas tem o seu impacto do ponto de vista do tempo que vai demorar, digamos, na computação, na derivação da chave para esse efeito. Em relação a este ensaio, depois vocês têm então alguns dados que mostram para portanto, transferência determinada de alguma informação, mas utilizando, portanto, interface a 100 megabits ou 1000 megabits, e vermos também diferenças de desempenho num ou noutro contexto. Comparando depois em termos de IPsec nas duas opções, uma com SHA e outra com MD5, portanto estas nas duas variantes, sendo também visível aqui uma primeira verificação sem a compressão e a outra depois com a compressão, para vermos que naturalmente a compressão aumenta em termos de eficácia na utilização do link, mas tem depois o seu digamos, o seu impacto do ponto de vista de desempenho. Portanto, em relação aos algoritmos, também estão ali alguns, o 10, o triple 10 e o AES. Não está visível aqui, mas está no ensaio, cuja referência está no fim, também o processamento em termos de CPU que cada uma destas opções tem. Ou seja, quando falamos depois em termos de utilização de recursos, não podemos ver que somente que vamos ter maior ou menor overhead em termos de consumo, portanto, da largura de banda, mas depois esperar que, utilizando um 10, um triple 10 ou um AES, vamos ter em termos de CPU diferentes taxas de utilização. Mais ou menos em termos assim, globais, que me recordo do ensaio, podemos aferir que ali o triple 10 é quem tem maior consumo em termos percentuais de CPU, sendo depois o 10 e a seguir o AES. Portanto, em termos de utilização do CPU, o AES é menos exigente do que os outros. Okay? Isto mais ou menos na ordem de grandeza, 90% para o triple 10, 70% para o 10 e depois na ordem dos 50%, portanto, em termos de AES. Relativamente ao SSL, podemos ver também algumas diferenças em termos de utilização dos algoritmos, o 10 ou o triple 10, e o RC4 também aparece ali. Em termos de processamento, aquele que tem efetivamente maior taxa também de utilização do CPU, é o triple 10, continua a ser em termos do SSL, e aquele, se não me engano, que tem menor taxa de utilização é o RC2, mas também o RC2 não é tão robusto ou forte quanto o RC4, por exemplo, apesar de qualquer um deles ter, naturalmente, vulnerabilidades conhecidas nesse sentido. Portanto, algumas referências, portanto, isto para links sempre ali com uma taxa de 93.6, um link de 100 megabits. Depois temos a mesma comparação para links de 1000 megabits, e, portanto, para um throughput de 427, depois tem ali as taxas também de ocupação ou do throughput utilizado nesse link, também uma redução ali, utilizando o triple 10 para todos os efeitos, mas em termos de CPU, mais uma vez, há diferenças. O MD5 é um pouco mais exigente do que o SH1, sendo o SH1, portanto, depois mais robusto, ou o SH2 não está aqui neste ensaio, uma vez que a data dele a partir do SH2 ainda não estaria disponível, mas também poderia ser contemplado. E há diferenças depois em termos do SSL, ou seja, maior throughput disponível, portanto menor utilização em termos dos recursos face ao overhead que este possa ter. O IPsec tem maior impacto relativamente ao SSL, o SSL utiliza menos do ponto de vista de encapsulamento, logo tem maior throughput disponível para esse efeito. Ok, a referência só a alguns dos algoritmos que estão atrás, portanto, algoritmos para a encriptação, algoritmos para a validação da integridade, o mesmo aparecendo aqui em termos disto no SSL. O RC4 aparece ali, mas não é considerado suficientemente seguro, mas pronto, ainda está como, portanto, ali como referência. Temos o RSA e depois para a validação da integridade as duas opções. No caso do IPsec, temos então aquilo que há pouco eu estava a referir, o
HMAC, portanto com SH1 e SH2, e temos depois ali o 1010 e o AES, é a referência, portanto, em termos de IPC que é referenciada com os 128 ou 192 ou os 256 bits, portanto, são as opções que temos. Pronto, o que eu coloquei aqui só para referência, não vamos agora detalhar, mas o objetivo era, fundamentalmente, era mostrar em termos de vulnerabilidades e de exploits a comparação entre um SSL e um IPsec, portanto, um protocolo, digamos, mais utilizado e, como tal, também mais exposto, porque utiliza determinados algoritmos que são menos seguros do que outros. Isto também, a referência do site está no fim, portanto, isto é do NIST, a base de dados de vulnerabilidades. Eu fiz aqui só um search muito simples, portanto, só para falhas em termos de implementações e dos próprios mecanismos. Fiz a pesquisa por SSL, deu ali aproximadamente, ou exatamente, mas o primeiro não tem nada a ver com SSL, certo? Como? A primeira probabilidade não tem nada a ver com SSL. Ok. Como diz o duas files, no Linux. E a segunda também. Eu não sei agora que está por trás, exatamente, mas as referências em termos de SSL, agora pode estar associado ou não com algum outro mecanismo, mas, portanto, pode ser um mecanismo que utilize o SSL e, como tal, ele tenha alguma vulnerabilidade. Não, mas aquela injection não tem nada a ver com SSL, não é? Ok. A segunda pergunta. A primeira tem a ver com procedures, não tem nada a ver com SSL, não é? Depois o SSL é utilizado, quer dizer, a comparação justa seria IPsec versus SSL VPNs, porque senão estamos a comparar o SSL genericamente contra a IPsec, que é muito limitado e muito específico para... Eu percebo... Quer dizer... Sim. Certo. Okay. Ou seja, aqui se esta comparação é a mais correta, foi aquela que eu imediatamente fiz, mas se calhar, por exemplo, poderíamos ir, talvez, eu penso que é onde querem chegar, por exemplo, comparando que o SSL utiliza determinados algoritmos, vamos ver, por exemplo, se estes têm ou não alguma vulnerabilidade e, por exemplo, fazer uma comparação com o IPsec em termos de implementação do AH ou do ESP, por exemplo. Se calhar aí poderia mostrar... Então, o caso de, por exemplo, neste momento, o TLS 1.0 até 1.1 tem uma probabilidade em que consegue-se comprometer, fazer man in the middle ao protocolo. A não ser que se use, isto é, desde que se use uma Cipher Suite com CBC. Se usar RC4 já não é vulnerável. A solução é usar TLS 1.2 que ninguém implementa, não é? Não há nenhum servidor no mundo que implemente TLS 1.2, só mesmo coisas experimentais. A compatibilidade com... Clientes também não, é uma coisa, por isso. Sim, mas e servidores? Quantos servidores já conheces com SSL 1.2? Não conheço nenhum, não é? Claro. Sim, também além de não é ser ultra recente, mas pronto, é uma implementação. Isso é uma vulnerabilidade de protocolo mesmo em si, não é? E é grave, não é? Sim. Que não está corrigida, não é? Claro. Portanto, as implementações obviamente devem seguir e nem sempre irmos atrás obviamente da última versão, porque sabemos que não está suficientemente testada ou não está ainda assegurada. Okay. Mas pronto, fica ao reparo, okay. Foram pelo menos as duas comparações que eu fiz imediatamente. Não quer dizer que seja, e eu não quero aqui colocar o SSL como algo que é muito pior do que o IPsec. Aliás, a conclusão final será precisamente, não é essa a conclusão que vamos chegar. É que o problema é que o SSL leva mais pancada do que o IPsec, está mais exposto. Exatamente. E, portanto, era nisso que eu estava a dizer, que a comparação do VPNs. Mas também pelos algoritmos que um utiliza do que o outro nas suas implementações ou em muitas das suas implementações. Mas claro que a exposição torna mais, digamos, em termos de vulnerabilidades que possam ser detectadas, tipicamente essa é uma realidade. Okay? Pronto, mas depois, obviamente, podem explorar um pouco mais ou fazer alguma pesquisa um pouco mais detalhada nesse sentido. Em termos de exploits, fui também à base de dados, digamos, utilizada para esse efeito, pois a referência também está depois no fim. Também o objetivo aqui, enfim, não era propriamente detalhar em cada uma delas, mas até se podem apresentar alguns dos exploits em algumas plataformas conhecidas. Portanto, algumas vêm até no fim, o Sonic Wall, por exemplo, as próprias plataformas ASA, enfim, o OpenSSL também está ali, ou seja, em termos de exploits, mais alguns que aparecem aqui, Nortel também, isto do ponto de vista de equipamentos de rede, e claro, depois também plataformas
web naturalmente ali, também com alguns exploits que estão identificados. Alguns deles já são mais antigos, porque provavelmente haverá patches com certeza que já estarão aplicados para esse efeito. Também a comparação, aquilo que, enfim, se surgiu ou não como resultado, um bom resultado, mas pronto, evidenciar que fazendo a pesquisa por IPsec apareceu um menor número de registros propriamente com o SSL, não deixa de haver alguns mais graves naturalmente do que outros, e em relação, portanto, ao IPsec também fazendo ali a referência em termos de exploits, um número mais reduzido em termos de exploits identificados, não quer dizer com isso que estes não sejam mais graves ou menos graves do que os anteriores, mas pronto, são aqueles que estão identificados nesta base de dados para todos os efeitos. Okay? Pronto, em relação às soluções, eu vou passar aqui um pouco mais rápido só para chegar à conclusão. Okay? Pronto, estas são as opções que nós temos para, tirando portanto, a solução da Cisco, o full tunneling, em que o cliente é instalado, portanto, o software cliente é instalado portanto, no cliente, e obriga, portanto, a essa mesma instalação para termos suporte para várias aplicações que queiramos utilizar. Portanto, alguns benefícios e limitações. Limitações é a tal instalação do software, o que obriga a ter alguns privilégios na máquina, portanto não é tão transparente e flexível quanto poderíamos querer que esta solução fosse, neste modo. Portanto, no entanto, passa a suportar qualquer aplicação e, inclusivamente, para aplicações mais críticas em termos de delays, voz e vídeo, por exemplo, nesta solução já teremos um maior suporte. Em termos desta implementação, depois ao nível de equipamentos que façam algum tipo de filtragem, firewalls e NAT, temos também uma solução que nesses contextos aqui também tem que ser, digamos, algo ponderada para discutir se é ou não viável a sua utilização. Ok, os últimos dois pontos foram só retirados quando falamos em informação, estamos a falar em algum treino ou por não ser tão complexo quanto a outra, a implementação do IPsec é mais nesse aspecto em termos de comparativos. O clientless é aquele que é mais transparente, portanto, normalmente só será necessário ter na nossa máquina um browser com suporte para os requisitos que são colocados ou também utilizar uma solução que é o Cisco Secure Desktop para suportar mais aplicações neste contexto da solução clientless. Aqui está apenas o ASA, mas também poderia estar um router, por exemplo, com iOS que suportasse, portanto, esta funcionalidade ou a implementação das web VPNs e descarregasse ou não o cliente consoante uma ou outra solução. Okay? Agora, esse dispositivo desktop que referi, sim, é importante também referir que ele cria uma zona de sandbox no PC, totalmente cifrada em todo o conteúdo da navegação, desaparece a partir do momento que fechamos o gráfico. É bom para ambientes de, por exemplo, quiosques, etc. E faz também a validação de keyloggers, validação se tens antivírus de no PC, se tens patches. Ok. Ou seja, a observação está correta, ou seja, torna mais robusto, mais fechado o equipamento, por exemplo, um equipamento unmanaged, digamos assim, enquanto que o outro é mais versátil. Portanto, consegues fazer buscas, perceber se aquele PC é um PC corporativo, através da instalação certificada, estás a aceder a partir de um quiosque e a partir daí o perfil de acesso é completamente diferente. Isso no IPsec não dá para fazer. Okay. Obriga a instalação desse agente para todos os efeitos também na máquina, portanto, que implica também alguns privilégios para o fazer. Existe aqui o desktop? Ele é descarregado. O AnyConnect é que sim. Não, eu estava a pensar no Cisco Secure Client. Sim, esse aí sim é que é preciso. Sim, este é descarregado, tal como o AnyClient, o AnyConnect também este é descarregado se estiver lá, portanto, no equipamento, no ASA ou no router, desde que essa aplicação esteja lá, é disponibilizado para ser descarregado. Mas sim, nos torna mais robusto essa. É uma grande diferença, por exemplo, o IPsec. O IPsec não tem este tipo de validações em acesso. Não, só estabelece o túnel, mas não valida em termos do cliente, do dispositivo localmente, algumas outras aplicações que estejam a correr eventualmente, ou não fecha propriamente dito o próprio dispositivo. Portanto, só estabelece o endpoint propriamente dito. Pode ser complementado depois com algumas soluções, como o NAC, ou para validar, portanto, a identificação de algumas aplicações maliciosas, se o equipamento está ou não conforme política de segurança da organização, mas lá está, extra, portanto, extra solução. Okay. Tá bem?
Ralf, posso ainda mais Finalizar. não sei, mas é só para terminar, eu não sei se temos é que fechar mesmo, é por causa de fechar a sala. Nós passamos já uns 10 minutos, Ah, é? Está bem. Então, pronto, eu vou só avançar. Pronto, esta apresentação penso que depois fica também disponível em relação às questões. Pronto, estes são os cenários, efetivamente, que estão referidos. Estas tabelas são para, enfim, colocar algumas dessas características. Na implementação de IPsec, portanto, o acesso remoto implica, ou na mod de Remote Access, implica a instalação do cliente VPN. IPsec, portanto, suporta a proteção de todo o tráfego IP, no qual depois podemos distinguir ou não, ou diferenciar algumas aplicações que ali estejam. No entanto, mais uma vez, precisa também de valores para a instalação e alguns aspectos ali também que estão referenciados. E o site-to-site, que é aquele que, na extensão, digamos, da interligação de duas redes locais, obviamente vai permitir a proteção desse tráfego. Pronto, basicamente IPsec, qualquer aplicação IP, mas também aplicações mais sensíveis